Bem-vindos ao Anemia Cerebral, galera. Leandro e Hugo aqui. Viemos apresentar um mangá agora que eu li recentemente, gostei muito. Aliás, não li sozinho, foi uma leitura coletiva que a gente fez lá no Utopia Cultural. O grupo é meu, eu esqueci o nome, impressionante. No Utopia Cultural, grupo do Facebook, que a gente leu em conjunto, eu e meus amigos, e começamos um debate sobre essa obra, The Wedding Eve. Vamos lá. O formato dele é aquele padrão de mangá Panini, 13,5 por 20 centímetros. Comparando com outros mangás, por exemplo, o formato japonês, formato que é um pouquinho menor, o GTO da New Pop, ele é um pouco maior, né? Um pouco mais de um dedo mesmo aqui na lateral, e em cima um pouco mais de um dedo. E comparando com a JBC, a Panini faz os mangás um pouquinho ligeiramente menor, né? Um pouquinho de sobra aqui do lado e em cima. Mas já é o formato maior que o do Japão, né? É o padrão de mangá da Panini. The Wedding Eve. The Wedding Eve foi publicado pela Ozumi, é uma mangaka. Ele é da demografia Josei, então ele é um mangá feito para mulheres adulta jovem, né, a partir dos 18, entre seus 20, 30 até 40 anos, né? Essa é mais ou menos a demografia, o recorte para quem é voltado ao mangá. No entanto, isso é só uma organização mercadológica. Do ponto de vista do consumidor, todo mundo pode ler. Acima de 18, vocês me perdoam, na verdade é 14 anos. Ainda que ele seja um josei, ele não tem conteúdo cujo hate tivesse que ser maior. E ele é uma antologia de histórias, né? A Véspera do Casamento e outras histórias. Vamos olhar agora um pouco do formato aqui externo, ó. Lombada clarinha, tem uma arte por baixo aí, umas voltinhas, um espelho do personagem aqui, da menina. Ah, é verdade, agora que eu percebi. É a continuação dela, que legal. Ele possui orelhas, ó, a orelha tá o personagem aqui inteiro, bem feito, né? Diagramação boa. Ó, esse gato é personagem na última história. Ele é uma antologia de histórias, são 7 historinhas, todas escritas por essa Ozumi. Não tem páginas coloridas. O papel dele, vocês já podem perceber que é um papel offset, branco, foi publicado em 2016. Essas informações estão aqui atrás. Vocês me perdoam, mas é melhor a gente começar por trás. Eu esqueço que mangá tem informação aqui atrás, não na frente. Ele tem aquela explicação de pare, né, instrutiva, didática para te ensinar a ler mangá, e aqui está o corpo editorial. Foi publicado em 2012 pela Ozumi e aqui pela Panini em 2016. A impressão, a gráfica, é a São Francisco, da época que era São Francisco. Por acaso ele abre e dá para ler bem, né? Ele não tá ruim não, pelo menos a minha edição. Embora, não sei se vocês vão conseguir pegar, mas eu passando o dedo aqui eu sinto aqueles, ó. Ele tem aquele estalo, aquele volume, aquele ar aqui dentro. Mas tá abrindo normal, tá tranquilinho o mangá. A editora no momento era a sênior, era a Beth Kodama. Bruno Zago também era editor, junto com Camila Cisneiros e Victor Barbosa. A tradução é de Luciane Yazawa. Tem uma série de assistentes editoriais. Não achei aqui o revisor, quem fez a revisão. Mas ficam aí então os nomes de quem participou, dos principais que participaram aqui da composição, na produção do mangá. O começo então, não tem páginas coloridas, já começa a história. E o índice, como eu falei para vocês, ele ocupa aqui 7 histórias. Sendo que a Espantalho que Sonha, ela tem parte 1 e parte 2, né? Uma história só. O que une essas histórias não é o tema do casamento. Ainda que The Wedding Eve seja a primeira história, o que eu percebi como leitor, do meu ponto de vista, a relação que esses contos têm entre si é a ideia de família, de relação familiar. Pai, filho, irmãos, a ausência de família, o impacto que isso pode causar de alguma forma, etc. O traço ele é bem limpo, bem legal,
Ó, ele é bem limpo, bem expressivo, a construção de quadros. Gostei muito desse mangá, gostei bastante. Ele tem alguns momentos aqui, são raros, mas tem alguns momentos mais brincalhões assim. São muito limpos, mas bem expressivos, né? O rosto da menina que você vê, vai ter uma personagem que o olho dela me encanta. Essa personagem. O traço da própria autora da Uzumi muda nessa personagem, né? Ela tem um padrão de adultos, mas com essa menina ela desenha diferente. E isso tem muito sentido do meu ponto de vista com a história. Esse olhar mais instalado dessa menina. Muito bacana. Me lembra até um pouco aquele artista, como chama aqui, mangaka, o Daisuke Igarashi. De longe, assim me lembra ele. O autor de Witches e Children of the Sea. E se você gosta de gato, a última história, o protagonista é um gatinho. Tipo, tentando evitar o spoiler aqui, alguma coisa assim. Tá ele aí. Recomendo muito como uma alternativa para você que está cansado de shonen porradinha, de gritaria, e você quer ler uma coisa com maior significado, com mais camadas. Olha, você tem uma splash page aqui, um carro partindo, dois dando tchau. Então é muito legal, muito expressivo, muito bem feito esse quadrinho. Fiquei impressionado, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano de 2019. Essa história aqui acho que é a mais sombria, muito legal também. Ó. Perceba que a Uzumi ela capricha mais agora no uso de nanquim, de preto, né? Ela capricha, perdão, ela intensifica mais o uso de preto. Eu sempre faço umas marcações nas minhas leituras e quero falar para vocês sobre erros, sim. Esse mangá tem um erro de revisão só, que é nessa página aqui, nessa história, página 62, bem aqui na fala desse personagem, ele diz: já que, aparentemente, você anda sempre tão aterafado. Deveria ser atarefado, né? E ficou aterafado. Passo esse erro, mas é o único na obra inteira de português que eu tenho localizado. Se você curtiu esse formato aqui que a gente está experimentando na anemia cerebral, tentando mostrar para vocês o conteúdo, tentar tornar mais palpável as obras que estão dispostas aí no mercado, dá um like, comenta aí embaixo se você gostou ou não. Mesmo que não gostou, tudo bem, pode comentar, faz parte do jogo. Se inscreve no canal, tenta acompanhar a gente aí. E é isso.